Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, adorar a Ele. Você está pronto para caminhar sobre as águas nessa noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Gênesis 5. Nós vamos ler uma parte do texto bíblico em Gênesis, fácil de achar. Hoje você consegue achar aí na Bíblia. Se a gente estivesse brincando, como no meu tempo, todo mundo aqui gosta de falar do meu tempo, pastor Sandro, pastor Adriano, todo mundo dizendo no tempo da pastora Lucivana. Então, no meu tempo, a gente brincava na escola bíblica ou no culto de jovens de desembainhar a espada. Se a gente fizer isso hoje, hein, Tesa? Não vai ganhar, não. O povo não sabe, porque é smartphone. E tinha que ser na Bíblia, como diz o pastor Sandro, na Bíblia de papel. E era desembainhar a espada. Abre lá, Abacuque. Ficava todo mundo para onde é que está isso? Tem Abacuque na Bíblia? Tem. Aí a gente falava, abre lá. Tiago, tem Tiago na Bíblia? Tem, vamos achar. E a gente tinha que achar o livro, o capítulo, o versículo, e quem achasse primeiro, também ganhava o prêmio. Ele era presenteado, mas hoje era fácil, ia ser difícil, porque Gênesis 5, rapidinho, a gente vai conseguir encontrar, porque é o primeiro livro da Bíblia, e todo mundo conhece. Hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar sobre como construir um legado espiritual através de uma vida dedicada a Deus. Gênesis 5, de 1 a 24, vai dizer o seguinte. Show de bola esse texto. Vocês gostam de ler quando é assim. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, eles os abençoou e os chamou seres humanos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e então morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e então morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e então morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e então morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Maalalel viveu 895 anos e então morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 972 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado.
Já entendeu? Alguns já entenderam. Na leitura do texto, todos os homens geraram filhos e filhas, mas eles morreram. Mas surgiu Enoque, um homem que fez a diferença. Legado é fazer diferença. Pai, nessa noite, que a sua palavra produza frutos para a sua glória. Que ela nos encoraje, que ela nos empodere, que ela nos traga direção e que, sobretudo, nós pratiquemos e obedeçamos a direção que o Senhor está nos dando, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Você deve ter ficado assim, que horas que a pastora vai parar com esse povo aí, que só tem filhos e filhas. Primeiro que eu queria dar aqui, né, sugestões para aquelas que estão pensando em ter filhos, né, ou que estão gestando, porque o capítulo tem muitos nomes aqui. Então são sugestões. Mas esse capítulo, ele nos dá aqui um direcionamento a respeito de legado. A verdade é que nós podemos fazer escolhas na nossa vida, e todos nós estamos fazendo escolhas. Todo dia nós escolhemos alguma coisa. Amanhã você vai escolher se você vai levantar para trabalhar ou se você vai perder um dia de serviço. Escolhas. Então nós fazemos escolha todos os dias, não há como fugir das escolhas. Hoje você precisou escolher: vou no culto das 18 ou vou ficar em casa? Vou assistir o jogo do Corinthians, que ia começar às 18h30. Ou não, deixa o Corinthians jogar e ganhar, e eu vou para a igreja cultuar. Está perdendo, Daltamine? Não sei. Não vi o jogo, vim para a igreja, fiz a escolha. Cheguei e falei: não, vou adorar o Senhor, porque se eu ficar aqui, se o time ganhar, é Ele que vai ganhar. Se o time perder, também é Ele que vai perder. Eu não vou nem ganhar, nem perder, mas se eu escolher ir à casa do Senhor, eu vou ganhar. Então eu preferi escolher ganhar. Hoje eu queria ganhar. Porque quando nós fazemos escolhas, todos nós. Esse texto diz que todo mundo aqui casou, teve filhos e viveu no seu tempo de vida. Mas Enoque fez outra escolha. Não é que Enoque não casou. Não é que Enoque não teve filhos. Mas o texto para na vida de Enoque para dizer algo poderoso a respeito dele. Olha, embora Enoque tenha casado e Enoque teve filhos e filhas, Enoque andou com Deus. Ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu caminhar com o Senhor. E depois o texto volta a dizer 2 vezes, o texto está falando sobre Enoque. Todos os outros falaram: e fulano viveu, teve filhos. E com tal idade teve filhos. E depois viveu mais tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Mas de Enoque não. De Enoque o texto para e o texto diz assim: olha, Enoque, com tal idade, teve filhos. E depois que ele teve filho, ele andou com Deus. E Enoque viveu mais 365 anos. E novamente o texto diz: Enoque andou com Deus. E então, ele sumiu. A gente usa a palavra na teologia, ele foi trasladado. Ele foi levado aos céus. E não passou pela morte. Andou Enoque com Deus. O que marca a vida de alguém é com quem ele anda. Com quem você tem andado? Com quem nós andamos? Com quem você está caminhando? Por que isso é importante? Os antigos e nossos pais, e certamente você ouviu, assim como eu ouvi: diga com quem tu andas e eu vou dizer quem? Pois é.
Mas aí você vai dizer assim, mas eu não sou igual a ele. Mas você está andando com ele, meu filho. Aí os antigos também diziam, até provar que focinho de porco não é tomada, vai levar um tempo. Então, Enoque escolheu com quem que ele ia andar. Nós podemos escolher com quem queremos andar. Nós somos influenciados pela pessoa com quem nós andamos. Se andamos com Deus, logo Enoque foi influenciado por Deus. E por isso houve um diferencial na vida dele. Legado não é herança. Legado é o que deixamos marcado no outro. É nosso testemunho, não o nosso conhecimento. Legado não é o que eu sei. Legado é a marca que eu deixo na vida do outro. Legado não é o que você deixa para as pessoas. Isso é herança. Isso é herança. Mas é o que você deixa nas pessoas. Legado para mim é quando eu vasculho as minhas memórias e eu percebo que eu não me lembro de nenhum presente que meus avós tenham me dado. Mas eu me lembro de vê-los orando todos os dias, sentados na sala. Lembro do meu avô lendo a Bíblia para minha avó, que era analfabeta. E eles sentadinhos na sala da casa deles, lendo, ele lia e depois eles oravam. E na oração, eu lembro que eles citavam o nome de todos os filhos, todos os netos que eles tinham até aquele momento. Isso é legado. Isso é legado. Isso eu não esqueço. Eu não esqueço que o primeiro livro que eu li na minha vida, um livro cristão, que eu li na minha vida, foi na casa dos meus avós, numas férias que eu fui passar com eles. E o meu avô me deu um livro, todo colorido, com as histórias bíblicas. E durante aquelas férias, eu li todo aquele livro na casa do meu avô. Isso é legado. O que eu lembro, aos 50 anos de idade, é disso. Isso é legado. Legado é quando eu lembro todos os dias, de ver todos os dias na madrugada, o meu pai lendo a Bíblia e orando. Legado é lembrar que muitas vezes eu estava dormindo e meio que sonolenta via o meu pai subir as escadas do meu quarto e orar por mim toda noite. Toda noite. Eu sabia que em algum momento da noite o meu pai ia adentrar o meu quarto. Isso é legado. Por que nós estamos falando sobre isso? Por que falar sobre legado? Porque nós vivemos um mundo tão conturbado, um corre-corre, que nós esquecemos o mais importante. A gente vive num mundo tão corrido, tão preocupado, o que é que eu vou comprar? O que é que eu vou adquirir dessa vez? Qual o brinquedo caro que eu vou comprar para o meu filho? Para saciar a minha falta, a minha presença em casa? Para diminuir a minha culpa? O que é que eu vou dizer sim aos meus filhos, mesmo devendo dizer não, para aliviar a minha culpa e a minha ausência? O que é que eu vou fazer? Nós estamos construindo alguma coisa na nossa casa, na nossa vida. Construindo profissionalmente, construindo financeiramente, emocionalmente, construindo espiritualmente.
E o que nós estamos construindo vai ser lembrado pela próxima geração. Eu lembro dos meus avós. Que memórias eu vou deixar agora para a minha próxima geração? E devo te dizer, talvez você pense assim, mas você veio de uma família cristã. Meu avô só se converteu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fui no batismo do meu avô. Lembro do batismo do meu avô. Para você entender, quando a minha mãe, na adolescência, ela, a irmã e a minha avó vão para Jesus, porque ela decidiu seguir a Jesus, e a minha avó e a minha tia, o meu avô pega uma arma e ele atira no ouvido. A bala entra de um lado e a bala sai do outro lado. E a minha mãe bate na porta, chama, ele levanta da cama, ele abre a porta. A minha mãe coloca ele na ambulância, a ambulância roda 53 quilômetros, se não me engano, e quando ele entra no hospital, que o médico faz todos os exames, que ele fica internado. No final, o médico pergunta para ele: o senhor tem alguém na sua família que é dos crentes? E ele, contrariado, responde: tenho 2 filhas e minha esposa. Então está explicado o que aconteceu. Foi um milagre. Meu avô morreu com mais de 90 anos. E se tinha uma coisa que ele não tinha, era problema de audição. A gente falava lá no quarto, ele ouvia lá na sala. A gente tinha que cochichar para ver se ele não escutava. Milagre. Mesmo assim, o coração era tão endurecido, porque quando isso aconteceu, a minha mãe era adolescente, a minha mãe nem era casada. Minha mãe casou, me teve, e eu já tinha 10 anos, então entenda que o meu avô demorou, talvez aí nessa caminhada, uns 15 anos ainda, para entregar seu coração para Cristo. E para eu poder hoje dizer para você, o que é que eu lembro do meu avô? Dele lendo a Bíblia e orando. Depois que a minha avó parte, eu continuei, cada vez que eu ia de férias, meu avô já debilitado, morando na casa da minha tia, mas eu ainda ouvia toda tarde, ele orando por cada filho, por cada neto, e aí por cada bisneto. Legado. Qual é o legado que nós, eu e você, estamos deixando para a próxima geração? Qual o legado que você está deixando na sua casa? Nós precisamos construir o que nós plantarmos. A semente que você lançar, ela vai germinar, e ela vai crescer, e ela vai dar fruto. Deixa eu te encorajar aqui, como eu falei, minha família não vem ali não é um berço totalmente cristão. Ainda tenho vários que precisam ser alcançados. Mas deixa eu encorajar você. Talvez a sua geração passada você não tenha lembrança de ninguém orando por você, ninguém abençoando sua vida. Mas você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. Daqui para frente, como é que vai ser na sua família? O que vão dizer? O que seus filhos vão dizer? O que seus netos vão dizer? Porque eu sou neta falando de um avô. Filha falando de um pai. Meu pai também não veio de uma família cristã. Quando meu pai decide caminhar com o Senhor, a minha avó diz para ele: se você quer seguir esse caminho, você não é mais meu filho. Pode ir. Mas legado. Construiu algo diferente. A partir de mim precisa mudar. E pode mudar. E essa escolha é minha e sua, é pessoal. Como é que você quer construir a sua casa, a sua família, o seu legado? Você está plantando hoje para a sua família colher no futuro, colher
amanhã. Meus pais plantaram. Eu já disse isso aqui. Eu estou colhendo muita coisa que eu vivo hoje. E a maioria das coisas que eu vivo hoje é porque alguém plantou. Eu me lembro que a minha dor na perda da minha avó, era a frase que eu usei aquele dia foi: e agora? Quem é que vai orar por mim? Legado, sabe? Eu quero que você entenda que na sua família alguém precisa lembrar e dizer assim: mas e agora? Quem é que vai interceder por mim? Eu vou dizer para você que Deus vai levantar muitos intercessores sobre a sua vida. E louvado seja Deus, eu tenho muita gente que ora por mim, de vez em quando, alguém que eu não vejo há muito tempo, aí me manda uma mensagem e fala assim: olha, eu estou orando por você. Nem é gente aqui da igreja, gente de outros lugares, de muitos lugares, e que aí começa a dizer: olha, eu estou orando por vocês. Olha, lembrei de vocês. Sei que Deus está te abençoando, sabe, legado. Você está plantando hoje que sua família vai colher amanhã. O que você está fazendo com aquilo que você tem? Pastor Adriano ministrou e ele disse: olha, você vai ser cheio e o que você tem é para você distribuir. Às vezes a escassez está na sua vida porque você não está compartilhando. Talvez a escassez da presença do Espírito Santo muitas vezes na nossa vida é porque nós não estamos compartilhando dele. A escassez de profundidade espiritual é porque muitas vezes é porque nós não estamos compartilhando dele. Não estamos vivendo o que ele nos chamou para viver. Para construir um legado espiritual, comece no lugar certo. Deus no centro de tudo. Enoque andou com Deus. E Enoque escolheu andar com Deus. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é princípio de sabedoria. Hoje de manhã, enquanto o pastor ministrava, ele esclareceu bem isso. Ele disse: sabedoria não é conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não é sábio. Tem gente que sabe muito, mas não tem sabedoria com aquilo que sabe. Por isso que o texto vai dizer que o temor do Senhor é que é o princípio para a sabedoria. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus. Ele não é um monstro, não. Ele é um pai que ama como o seu pai, como o meu pai. Ele é um pai. O pai deseja o melhor para os seus filhos. Por isso, Jeremias, o texto vai dizer: eu é que sei, Deus dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, não de guerra. O texto vai dizer: olha, o que eu tenho para você é bênção, é alegria, é paz, é prosperidade. A palavra está recheada de promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Então Ele é um Deus de amor. Mas Ele é um Deus que nos chama à responsabilidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para ser sábio, precisa conhecer a palavra, mas praticar a palavra. Conhecer a palavra e não praticá-la não é sabedoria. Não é ser sábio. Ser sábio é começar no lugar certo e colocar Deus no lugar certo. Caminho correto? Caminho certo, né, Carla? Resultado correto. Aquilo que começa errado, dificilmente pode ser corrigido. Aquele que começa errado, com muita persistência e busca, vai sendo endireitado.
Mas como eu disse, eu não mudo o passado. As consequências daquilo que começou errado, ela vai me acompanhar por toda a vida. A consequência, ela segue. Quando eu penso em Jesus na cruz, Jesus e o ladrão que se arrependeu. Eu não quero nem falar do outro, que o outro já estava condenado mesmo, ele não queria nada com nada, foi para o inferno. Mas o ladrão que se arrependeu, Jesus poderia, eu creio nisso, porque se eu creio que Deus pode todas as coisas, Ele poderia ter dito para ele, eu te perdoo, e pode sair da cruz e vai viver. Não precisa morrer. Mas acontece que Jesus sabia que aquele homem tinha sobre ele uma lista de crimes e que era necessário. E ele mesmo declara, eu estou aqui por merecimento. Eu estou aqui nessa cruz porque eu fiz, eu sou culpado. E ele reconhece, eu sou culpado. Eu mereço estar aqui nessa cruz, mas ele não. Ele é inocente. O que Jesus nos oferece é salvação. É isso que Ele nos oferece. Mas Ele não tira as consequências das nossas escolhas de sobre nós. Aquilo que eu e você escolhemos é responsabilidade minha e sua. Eu escolhi. Agora, vou batalhar, vou trabalhar para vencer os obstáculos. Há poucos dias o pastor ministrou aqui, ele falando sobre o corpo, o templo do Espírito, ele falou, olha, se você, e hoje de manhã ele também falou, né, porque ele disse assim, eu pagava academia, não ia na academia, e queria emagrecer. E aí paguei um mês, aí quando eu fui pesar, não tinha emagrecido, tinha engordado. Aí paguei outro mês, aí novamente fui pesar, seu pastor, contando isso aqui hoje de manhã, foi pesar, tinha engordado de novo. Aí ele caiu em si, que não adianta só pagar, precisa praticar. A consequência das nossas escolhas é assim. Não adianta. Só você pedir perdão, é preciso mudar de vida. Fazer novas escolhas. Não adianta você chegar hoje no culto e você dizer, ei, Senhor, me perdoe, eu não estou andando com o Senhor como Enoque andou. Não adianta só você dizer isso. É preciso haver uma mudança total. Você andava para a esquerda, agora eu vou para a direita e dizer, ei Senhor, até hoje eu não andei contigo da forma que eu deveria andar, mas a partir de hoje é uma nova história sendo escrita. Eu vou caminhar contigo. Legado começa com relacionamento real com Deus. E sabe de uma coisa? Quem começa com Deus e permanece nele, termina bem. Porque, afinal de contas, como diz o pastor Márcio Valadão, não é como começa que conta, mas é como termina. Não adianta você começar bem, vai para a corrida. São Silvestre, final do ano. Bora lá. Não adianta você começar na arrancada. Você sai pensando que você é um queniano. Anda um quarteirão, você percebe só não. E aí você para no caminho. Então não adianta você começar rapidamente correndo. É importante você começar e você permanecer, perseverar. Tem gente que corre demais, mas para na caminhada. E a palavra diz que é aquele que perseverar até o fim, não os que correm muito e que chegam primeiro, mas é aquele que permanece. Para construir um legado espiritual, viva de forma coerente. É a fé que sai do papel. Eu não só tenho conhecimento, mas eu pratico a palavra no meu dia a dia.
Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago 1:22. O texto diz exatamente isso. Olha, para de enganar você. Você recita a palavra, você tem ela decorada, mas você não está praticando a palavra. A fé sem obras é morta. Tiago vai dizer exatamente isso. Só acreditar, mas não tomar decisões, não fazer escolhas sábias, não vai fazer diferença na nossa vida. A geração de hoje, ela valoriza muito mais o exemplo do que o discurso. Não adianta eu falar. Já viu que seu filho, com a minha filha, é assim. Às vezes você fala. Fala de novo. Mas não adianta muito falar. Às vezes é melhor você fazer do que você falar. Como pais, é claro que nós vamos fazer os discursos e vamos dar os sermões. Porque nem sempre a gente pode se calar, né? A gente também precisa falar. Mas o melhor sermão é a nossa vida. A melhor educação que eu posso dar é a minha vida. Não adianta eu dizer, vista assim, vista dessa forma, e eu me visto completamente diferente daquilo que eu falo. Não adianta eu dizer, assista isso, se ao passar ela me vê assistindo o que eu disse para ela não assistir. Não adianta eu ler, eu dizer para ela, leia isso, quando na verdade ela me vê lendo o que eu disse para ela não ler. Então não é o que eu digo, é o que eu faço. A minha vida precisa falar muito mais alto. Eu acredito que hoje, ela lê mais do que eu hoje. Mas eu acredito que ler tem sido algo prazeroso para ela, porque ela me vê lendo. Muito menos do que eu gostaria. Muito menos do que eu gostaria. Então essa nova geração precisa ver. Não adianta você mandar seu filho para o culto, mas você não vir para o culto. Você precisa vir. Ele precisa ver você. O pastor tem ministrado isso aqui quase todo domingo, toda pregação. Ele tem nos chamado a viver a palavra, a viver de acordo à palavra, a obedecer aquilo que a palavra nos direciona, a sermos praticantes e não só ouvintes. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês de coração para coração. É muito bom quando a gente vem na igreja e a gente senta e a gente só ouve. É muito bom ouvir. Mas melhor do que ouvir é a gente viver essa palavra. Quando a gente sai daqui e na semana alguma coisa acontece e você faz a escolha certa, a sensação que você tem é que, uau, eu sou um vencedor, eu sou o cara. Uau, eu sou de fato a Mulher Maravilha, eu não sucumbi, eu não caí, eu me mantive firme. Eu não me assentei na roda dos escarnecedores, estava todo mundo reunido. Bom demais, que bom. Essa semana eu tive um dia dessa sensação, porque eu entrei num ambiente, no meu trabalho, e aí, de repente, veio uma piada mais, e aí a pessoa falou assim, Lu, fecha os ouvidos, que ainda tem respeito comigo, louvado seja o Senhor. Lu, fecha os ouvidos, porque a piada é forte. E eu peguei o celular de fininho, levantei, e eu saí da sala e fui para o corredor. A sensação é de, uau, yes,
fiz a escolha certa, eu nem fiquei para ouvir. Quanto menos eu ouvir, mais purificada eu fico, mais em santidade eu ando, mais eu vou ouvir de Deus, mais perto dele eu estou. Quanto menos eu estiver num ambiente onde não tem algo que acrescenta, melhor eu estarei, mais perto do Senhor eu estarei. Você pode fazer escolhas, eu posso fazer escolhas. Há ambientes que eu posso evitar. Há ambientes que eu posso escolher não estar. Que você pode escolher não estar. Ai, mas meu colega pode ficar chateado. Fique ele chateado, mas não fique Deus chateado comigo. Prefiro que ele fique. Nossa vida é o nosso melhor sermão. Para construir um legado espiritual, seja luz na sua geração, impacte com seu estilo de vida. Mateus 5,16, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Ei, eu e você não podemos ser como o mundo. Onde a gente chega, a luz de Cristo precisa irradiar através da minha vida e da sua vida. Seja na escola, no trabalho, na família, a luz de Cristo precisa irradiar, gente. Não estou te chamando à perfeição, porque não há nenhum perfeito, assim como não há nenhum justo, nenhum sequer, diz a palavra do Senhor, não há nenhum justo, não há nenhum perfeito. Há dias em que nós acordamos e que não está tudo bem. Eu não tenho o nível de santidade que você tem, meu nível é diferente. Então, comigo, há dias que eu acordo e não está tudo bem. Pode ser que com você, todos os dias estão tudo bem. Mas comigo, nem todo dia está tudo bem. Tem dia que eu já acordo irritada. Tem dia que eu gostaria que ninguém me desse bom dia. Tem dia que eu não quero conversar. Que eu quero simplesmente ficar na minha. Tem dia, mas só acontece comigo. Tem dia que eu não quero nem orar. Nem ler a Bíblia, muito menos. Tem dia que eu não quero nada. Tem dia que a minha vontade era simplesmente me manter deitadinha, quietinha no quarto, sem ninguém me chamando, sem ninguém me pedir nada, nem mãe, nem Lu. Mas isso sou eu. Isso só acontece comigo. Para construir um legado espiritual, eu preciso ser luz. Sabe o lugar mais difícil de ser luz na face da terra? Sabe qual é o lugar mais difícil? Tem gente balançando a cabeça ali, dizendo, eu sei. Estou sabendo onde é que é. É isso mesmo. É lá dentro de casa. Esse é o lugar mais difícil de ser luz. Porque em casa a gente solta os cachorros. A Manu me disse esses dias assim, mãe. Mãe, esse jeito que você falou comigo, e aí o pai dela concorda, esse jeito que você falou comigo, você não fala com ninguém na igreja. Então, estou aqui pregando para mim, tá? Então, eu preciso ser luz, lá na minha casa, na minha geração. Eu preciso fazer diferença lá. Então, eu preciso aprender a falar lá em casa, igual eu falo aqui com vocês. Eu não sei como é que é isso, mas eu estou disposta a aprender para fazer diferente. Então, eles vão me ajudar lá em casa. Eles vão me ajudar a eu falar com eles igual eu falo com vocês. Fácil? Não, difícil, que eu também não sei como é que é. Mas eu sei que o brilho de Cristo precisa brilhar em mim, lá na minha casa, meu primeiro ministério. Primeiro lugar onde eu exerço pastorado. Depois, no meu trabalho. Aqui é o lugar mais fácil da luz brilhar, sabia?
Sabe por quê? Porque tem um monte de luz brilhando. Então não há espaço para escuridão. Não é isso? Tem um monte de luz brilhando aqui, querido. A minha luz, a sua luz. E isso clareia tudo. É por isso que às vezes é mais fácil no trato um com o outro aqui. Porque é muita luz junto. Mas em casa, quando eu estou sozinha, que é só a minha lanterna, é onde eu preciso fazer a diferença. Isso é legado. Seja luz no lugar onde você está. Seja luz com a sua família. Seu comportamento, meu comportamento é testemunho. Ele é luz no trabalho, na escola, em casa. É gente comum vivendo de forma extraordinária. É gente normal vivendo de forma sobrenatural, de um jeito diferente e de um jeito que agrada o eterno. Para construir um legado espiritual, não pare no meio, continue mesmo quando é difícil. Não pare. Ludmila Ferber cantava, não pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Persevere, permaneça. Porque o descanso, o escape, a cura, a recompensa, ela chega. Você pode achar que está demorando, mas ela vem no tempo perfeito. Então não pare no meio do caminho. Não pare de procurar. Eu falei aqui uma vez, porque eu brinquei com o filme do Nemo, né? E falando de não parar. Porque a Dory fala no filme, olha, nunca pare de nadar. Ela fala, nunca pare de nadar, nunca pare de nadar. Porque ela está falando, não desiste, não para. Continue procurando, nós vamos encontrar. Olha, dizendo para você a mesma coisa. 2 Timóteo 4:7, Paulo diz a respeito de si mesmo, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, eu não parei no meio do caminho, eu não desisti, as lutas vieram, a prisão chegou, a dor veio, mas eu perseverei. Ei, o Senhor diz para mim e para você, se eu e você queremos construir um legado espiritual, nós não podemos parar no meio do caminho. Há um poema, eu aprendi esse poema quando eu morava no Rio, com o pastor Amadeu. Não vou falar ele todo, só vou falar uma parte. Vocês querem ouvir todo. E ele diz assim, pensa grande, e os seus feitos crescerão. Pensa pequeno, e irás depressa até o chão. Fraco é aquele que fraco se imagina. Não é o que mais corre que a meta alcança, nem o que mais longe o disco lança, mas o que segue firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Correr a carreira com Cristo é não desistir. A luta vem, mas ela passa pela nossa vida. A luta não é para ficar em nós, e nem na nossa casa, nem na nossa vida, é para ela passar, ela vai passar por nós. Nós não moramos no deserto, nós passamos pelo deserto. Não é para você construir uma casa no deserto, querido, é só para você peregrinar, passar por ali. Porque a vitória, ela não está no deserto, ela está depois que você passa o deserto. Se você ficar no deserto, você vai viver em luta, em tribulação, mas quando você ultrapassa, porque você não é dos que desistem, você é daqueles que prosseguem, que perseveram, como Paulo, combati o bom combate. Eu lutei, mas eu terminei a corrida. Aleluia! Permaneça fiel. Perseverança constrói respeito e autoridade espiritual. Legado não se constrói de um dia para a noite. Legado
se constrói todos os dias. Hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho mais, depois de amanhã um pouquinho mais. Todos os dias nós vamos construindo, vamos colocando um tijolinho naquela construção, até chegar o dia perfeito. Quando é que a gente vai parar de construir, pastora? Quando Ele vir. E nós recebermos o corpo glorificado. Então aí agora não há mais nada o que fazer, porque então nós vamos estar junto com Ele e vamos então passar toda a eternidade dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Vamos estar juntinho com Ele, sentados à mesa com Ele. Mas até lá, nós estamos construindo um legado. Para construir um legado espiritual, invista em pessoas. Porque o legado vai bem mais longe com elas. O legado vai bem mais longe quando você investe na vida de pessoas. Pode ser na vida dos seus filhos, na vida de alguém na igreja. Vai bem mais além. Eu lembro que eu comecei dando aula na escola bíblica para os pequenininhos. 4 aninhos, 3, 4 aninhos. Um desses meninos hoje é pai. E ele foi com a família para a Alemanha. E lá na Alemanha, eles ministravam sobre famílias, ministravam sobre filhos. E Deus os abençoou poderosamente. Há pouco tempo eles vieram em casa. E esse menino, que foi meu aluno de escola bíblica pequenininho, veio para Campinas, ficou na minha mãe, porque ele e a esposa terminaram o seminário. Então ele veio para a formatura dele de teologia, de seminário. Eles estão apoiando o pai dela, que é pastor em Uberlândia, estão de volta ao Brasil, servindo ao Senhor, ministrando na vida de jovens. Sabe, isso é legado. Saber que de alguma forma eu contribuí para a vida dele. Em algum momento da vida dele, eu passei e deixei uma marca. Algum momento na vida, alguém passou na minha vida e deixou uma marca. Marcas positivas. Que marca que você está deixando na vida das pessoas? Que marca que eu estou deixando? Positivas ou negativas? Nós não podemos mudar o passado. Nós só podemos alterar o que está para frente, o que está por vir. Talvez até agora você deixou marcas com palavras que não edificavam. Mas o Senhor hoje nos chama a construir um legado diferente. Um legado que vai mais além, um legado positivo na vida das pessoas que nos cercam. De todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração. Que essas palavras estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. E o texto vai continuar dizendo: pega isso tudo, amarra no pescoço, para você não esquecer. Amarra a palavra. Não esqueça da direção de Deus. Invista tempo e amor nas pessoas. Invista tempo, querido. Invista tempo, especialmente nas próximas gerações. Nós precisamos ter um olhar diferente para a nova geração. Nós, a boa parte que está aqui, para você que já entregou sua vida a Cristo, já tomou a sua decisão de caminhar com Ele, já tem um tempo de caminhada de fé, de discipulado, de amadurecimento. Você já fez sua escolha. Mas nós temos toda uma nova geração aí. O maior investimento meu e seu precisa ser na nova geração. Acha que é fácil? Não é não. Todo sábado, a maioria deles,
Eu chego aqui em Campinas 8 horas da manhã. Nós levantamos em casa 6 horas da manhã, todo sábado. 8 horas da manhã, minha filha chega aqui em Campinas. E geralmente nós vamos embora depois da JNI, às 8h30. Alguns sábados eu já estou tão pregada que eu falo com ela, hoje nós vamos embora. Porque quem não aguenta sou eu. Ontem foi um desses dias. Nós levantamos e ontem ela tinha uma atividade no Taquaral. Sol, sem lugar para sentar. Falei com o Fábio, falei assim, nós já chegamos num ponto da vida que tem eventos que não é para nós. Eu preciso de lugar para sentar. Um lugar assim, adequado, mais confortável. Não tinha lugar para sentar, gente. Sentamos no chão. Aquele negócio era desconfortável. Eu saí de lá toda doída, toda quebrada. Saí mais de 1h da tarde. Ela tinha ensaio do teatro, 3 horas da tarde. Veio para o ensaio do teatro. A hora que acabou, eu falei assim, preciso ir para casa. Eu preciso da minha cama. Eu não tenho condições de ir para a JNI hoje. E aí levei ela embora. Mas a boa parte dos sábados ela está aqui, eu venho, sento lá atrás. Alguns dias eu só deixo, aí vou tomar um café com meu marido. Porque eu preciso construir para o futuro. Eu preciso investir nessa nova geração. Eu já investi o que tinha que investir em mim. Agora é só coisa rápida, né? A gente vai, a gente continua aprendendo, mas eu preciso investir na nova geração. Eles vão me pastorear daqui a pouco tempo. Nós temos uma nova geração ali. Isabelle estava lá, ó. Já a Bibi, do Adriano já na mídia. Que daqui a pouco eles estão ministrando sobre nós. E nós somos responsáveis por transmitir legado. Como é que você está fazendo? Você está servindo? Ou você está só no banco sentado ouvindo? Você é o exemplo. Você é o exemplo. Então o texto de Deuteronômio, ele chama a mim e a você, pai, mãe, o que é que você está fazendo? O maior patrimônio que eu posso deixar para minha filha e que nós podemos deixar para as pessoas é vidas transformadas, é a vida transformada, é a salvação. Essa é a maior herança, o maior legado que a gente pode ter. Qual será o resultado da vida, da nossa vida, quando ela for contada? Como é que a minha filha vai contar a minha história e a história do pai dela? Qual será o legado que eu e o Fábio estamos construindo para a vida dela? Às vezes a gente fala, mas não é o falar. É de fato o que é que ela está assimilando da nossa vida, do nosso casamento, do nosso relacionamento. Como é que você está andando? Isso é legado. Mais importante que deixar uma fortuna, mas é bom deixar também. Porque não são os filhos que enriquecem os pais, mas os pais que enriquecem os filhos. Está na Bíblia. Importante deixar também. Mas não é o mais importante. O mais importante é deixar e ensinar o caminho para Deus. Isso é mais importante. Para construir um legado espiritual, comece certo. Viva de forma consistente com seus princípios. Seja luz onde você estiver. Seja persistente, nunca pare. E invista em pessoas. E eu encerro com o Salmo 122, de 1 a 4. Aleluia. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza,
e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Se eu fosse você, eu dizia, que seja assim na minha vida. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor, que obedece aos seus mandamentos, que conhece, mas que obedece. Essa igreja tem nos chamado, em cada mensagem, a sermos praticantes da palavra. Em geral, a gente não prega muito prosperidade, você vai ser próspero, mas você vai, de acordo com o Salmo. Mas o salmista aqui começa dizendo, no Salmo, dizendo assim, olha, teme ao Senhor, obedeça. E porque você obedece, a sua casa será abençoada, os seus filhos serão abençoados, as suas finanças serão abençoadas. Não é porque você é bom, mas é porque Ele é bom. E como você é obediente a Ele, Ele abençoa. Nós somos abençoados porque nós obedecemos aos princípios e à palavra. Querido, eu sei que se eu perguntar, quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado, mas alcançar a bênção tem um preço. Tem preço. E o preço é obediência. E Deus não negocia princípios. Não negocia princípios. Seja obediente à palavra. Não precisa ser obediente a mim. Não precisa ser obediente ao pastor Sandro. Você não precisa ser obediente aos seus líderes aqui, colocando entre aspas, mas seja obediente a Deus. Quando você for obediente a Deus, você vai ser obediente aos seus líderes. Você vai ser obediente aos seus pais, porque primeiro eu preciso ser obediente a Deus e aos seus princípios. Seja obediente. Construa um legado, mas um legado de vida. Um legado de crescimento, um legado de bênçãos, e que seus filhos e os filhos dos seus filhos, ao testemunharem ao seu respeito, eles digam, meu avô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, me deixou um legado, e um legado de vida. Dinheiro, tem muito não deixou muito não. Mas deixou um legado de vida com Deus. Deixou um legado de caminhar em integridade. Um legado de obediência. Nós somos chamados para isso. O Senhor nos chama para isso. Que você, nessa noite, olhe para você. E pergunte para você. Há cultos em que a gente não consegue terminar dizendo para você, celebra o Senhor, agora adore. Não dá. Há cultos em que a gente precisa fazer com que você pense. O que é que você tem construído até hoje? Como é que está lá dentro da sua casa? Nós precisamos ser luz. Nós temos que fazer diferença. A minha casa e a sua casa precisa ser um lugar de paz. Um lugar para onde eu e você queremos voltar todos os dias depois do trabalho. Um lugar onde a gente quer estar. Assim precisa ser minha casa, é a sua casa. Se não está, eu preciso buscar. Ei, deixa eu dizer para você, não caminhe sozinho. Não lute guerra sozinho. Muitas vezes você está na igreja e você vive lutas e você guerreia sozinho. Porque você não busca ajuda, não busca uma mão para estender para você e para te ajudar. Não é fácil a caminhada com o Senhor, e Ele não prometeu que seria fácil. A promessa dEle é de que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu não vou te deixar sozinho. É para você andar comigo, é para você andar com alguém. Quando tiver difícil, procure alguém para orar, para chorar com você. De vez em quando eu não tenho nada para falar. Eu abraço e choro junto.
choro junto. Não tem o que falar. Não dá para falar nada. Mas um abraço e um choro já resolveu. Não ande sozinho. Porque legado não se constrói sozinho. Legado se constrói numa comunidade. Legado você constrói com o Senhor e com as pessoas te ajudando. Na caminhada como família, nós precisamos. Eu precisei um dia. Um dia eu também precisei. Um dia tudo que tinha na minha casa era briga. Era discussão. E às vezes todo mundo olha e às vezes fala assim, alguém já disse para mim assim, eu queria um casamento igual ao seu. Filho, tem um caminho, é um preço para pagar. Eu não caminhei sozinha na hora da dificuldade, eu corri, na época, para a casa dos pastores, que eram meus pastores. Eu não sou boba, eu vou atrás de quem pode me ajudar. E eu recebi uma palavra de direção, e eu escolhi obedecer. Era novinha de casada, gente, novinha, 2001. E a partir dali, o meu casamento foi edificado. E nós fomos aprendendo a como ser um casal firmado na rocha que é Cristo. Talvez quem vê hoje, não viu no passado. Porque nós fizemos uma escolha de que legado nós queríamos construir. Como é que nós queríamos que fosse nossa casa? E nós pagamos o preço para isso. Brigas que tínhamos, não temos. Temos outras. Mas aquela lá não tem mais. Agora tem as novas do novo tempo. Depois de 24 anos de casado, as discussões são diferentes. A comunhão intensa, ela funciona de outra forma. Que legado você vai deixar para a sua família? Que escolha você faz hoje? Curva a sua cabeça. Analise você mesmo. A você mesmo. Deus, hoje é noite de tomada de decisão, de mudança de rota, de escolha de que caminho nós queremos seguir. É certo que há muitos que estão aqui que já têm escolhido caminhar com o Senhor. Mas é certo que mesmo quando nós escolhemos caminhar com o Senhor, há momentos que nós precisamos acertar a rota. Trazer de volta princípios, valores, ser mais firmes naquilo que faz parte da obediência à sua palavra. Mais do que conhecer, nós queremos ser cheios da sabedoria do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos inspire e nos empodere na sabedoria. Que sejamos homens, mulheres, jovens, que temem ao Senhor e que buscam ao Senhor de todo o coração. Deus, buscar ao Senhor exige de nós tantas renúncias. Então eu oro para que o Senhor nos fortaleça a conseguir renunciar a todos os prazeres e nossas vontades. Vontades que todos nós temos, mas que cada um de nós seja capaz de renunciar para viver a boa, perfeita, que é a vontade do Senhor. Que ao longo dessa semana, nas situações que sobrevierem sobre nós, nós possamos ver, que o Senhor nos permita ver a boa mão do Senhor a nos conduzir, o Teu Espírito Santo a nos conduzir, a tomar decisões que agradem ao Senhor.
E que ao fazer isso, nós possamos vislumbrar a face do Senhor sorrindo para nós. E dizendo: ah, meu filho, ah, minha filha, porque você me obedeceu, receba a minha bênção. Que nós não nos esqueçamos que a bênção do Senhor, ela é condicionada à obediência. Não é condicionada à salvação. A salvação o Senhor nos dá de graça. Porque a salvação foi a sua entrega, como cantamos hoje. Devia ter sido nossas mãos, devia ter sido nossos pés, mas o Senhor se entregou, e quando o Senhor se entregou, foi consumado e o preço foi pago. E por causa dessa entrega, ao recebermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, a salvação chegou para nós. Mas que nós não percamos de vista que, embora sejamos salvos, viver aqui nesse reino, nessa terra, abençoados, implica em obediência, obediência, obediência e obediência. Que o Senhor nos mova, que o Senhor nos fortaleça todos os dias da nossa vida, que verdadeiramente nós o tenhamos como nosso Senhor, nós o tenhamos como nosso pastor, como aquele que nos conduz a pastos verdejantes, como aquele que nos mostra o caminho. Deus, eu sei que nós queremos ser ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor, que as outras vozes elas se calem para nós, porque ao terminar a nossa corrida, a nossa carreira, nós queremos também dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mantive a minha fé firmada no autor e o consumador, que é Jesus Cristo. Você pode ficar de pé. Você pode declarar aí: eu sou filho obediente. E o legado que eu carrego é de obediência. Porque Jesus Cristo foi um filho obediente. E eu sou imitador dele. Eu sou um extraordinário discípulo de Jesus. E como ele andou, e como ele decidiu, é assim que eu quero ser. É assim que eu quero viver e edificar a minha casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde seu corpo, guarde a sua alma de todo ataque do mal. Que Ele, o Senhor, seja contigo. Que a doce presença do Espírito Santo nunca, jamais falte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você viva essa semana como a melhor semana da sua vida. Que você viva nessa semana milagres do Senhor. Que você viva nessa semana o extraordinário de Deus sobre você. E que onde você for, a bondade e a bênção do Eterno te acompanhe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma semana de vitória para você.